Olá, seja bem-vindo ao canal Somos Tributários. Sou a professora Letícia Vogt, estou aqui com você para dar prosseguimento à quinta parte do nosso módulo O que é tributo. E lembrando você que o material utilizado neste vídeo está na descrição do vídeo. Vamos ao quinto e último critério do nosso conceito do que é tributo. Ele é uma atividade plenamente vinculada. E o que é isso? Eu estou falando de lançamento tributário. Você, na verdade, já sabe o que é lançamento tributário, porque você já teve essa aula. Mas vamos recapitular. No momento que ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária, naturalmente, é necessário para que se constitua o tributo o lançamento tributário. Ou seja, não é discricionário do poder do fisco querer ou não fazer esse lançamento. No momento que ocorre o fato gerador, que nasceu a obrigação tributária, ele obrigatoriamente tem que constituir esse crédito tributário e fazer essa cobrança. Portanto, se ele tem a competência para instituir um determinado tributo, ele não é obrigado a instituir, mas se instituído, ele tem que cobrar. Quer ver um exemplo? Em 88, a Constituição definiu que a União poderia instituir o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Você já ouviu falar? Pois é, ele não saiu das páginas da Constituição, porque a União nunca instituiu esse imposto. Ou seja, ela poderá instituir. Como não fez, não precisa cobrar. Agora, supondo que a partir de agora venha a União e institua esse tributo por meio de lei, cria o IGF. No momento que ela identifica que alguém realmente, conforme os termos da lei, praticou o fato gerador de uma grande fortuna, ela é obrigada a fazer o lançamento tributário e cobrar esse tributo, ou seja, o IGF. Portanto, no momento que ela diz plenamente vinculada ao quê? Ao dever de cobrança, certo? Como é que a gente consegue visualizar isso agora aqui no nosso passo a passo em função da nossa regra matriz? Vamos lá! Vocês já tiveram isso na outra aula, só vamos recapitular. Está aqui minha hipótese de incidência, meu fato gerador, minha obrigação tributária. Então, temos o nosso lançamento tributário, nosso LT, que nada mais é que uma obrigatoriedade por parte do fisco de fazer o procedimento administrativo, ou seja, passo a passo para o quê? Para constituir o nosso crédito tributário, lá do nosso artigo 139 do CTN. Como assim? Sim, mediante lançamento tributário, ou seja, meu ato plenamente vinculado ao lançamento, nasce então o crédito tributário e, por consequência, o nosso dever de pagar o tributo. Mas aonde que está esse lançamento tributário? Está lá no meu artigo 142, certo? E por que eu trago ele para esse conceito? Porque no finalzinho do artigo 3º, ele fala exatamente sobre esse ato plenamente vinculado. Tá aqui, olha o finalzinho, estamos todo o conceito de tributo que a gente já dissecou e no finalzinho ele diz: e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso? Lançamento tributário, certo? Portanto, no artigo 142 do CTN, nosso Código Tributário Nacional, está a definição expressa do que é um lançamento tributário. Vamos lá. Compete privativamente à autoridade administrativa. Detalhe, você já viu na nossa aula de lançamento tributário que não compete só à autoridade administrativa, mas também ao contribuinte, inclusive ao juiz do trabalho na execução fiscal que acontece dentro de uma reclamatória trabalhista. Mas, privativamente à autoridade administrativa, constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, procedimento administrativo, como eu acabei de falar para você, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação. Portanto, a definição desse procedimento administrativo que vincula o fisco está no nosso artigo 142 do CTN, certo? Então, você nesse momento recebeu a informação que você precisava para entender o que é tributo. Só tem um detalhe, sempre tem. Tributo, você não esqueça disso, é gênero,
Como assim gênero, professora? Sim, porque ele é gênero, ele é a classificação geral. O que a gente precisa entender? Que dentro deste gênero ele tem espécies, certo? Portanto, quais são essas espécies? Vai ficar muito fácil de você entender. Conforme está aqui no nosso material, vamos pensar de duas formas. Você está lá filosofando e dá uma pensada e diz assim: meu Deus, eu quero entender o que são essas espécies. Está lá no bar e fala para o seu amigo: quero mostrar meu conhecimento intelectual fiscal, né? Você está fazendo curso, quero mostrar que sou um tributarista. Você vai dizer assim: sabia que tributo é gênero? Pois bem, e ele é subdividido em espécies. Mas ele pode ser 3 ou 5. Como assim? Por quê? Lembra que eu falei que o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela nossa Constituição como uma lei complementar e ele foi criado em 66? Pois bem, lá pelo Código em 66, o que dizia? Que eram 3 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tal qual estamos aqui, ó, olhando até aqui na tela, certo? Ou seja, teoria tripartite. Precisa saber isso, teoria tripartite? Não, mas eu preciso só que você saiba que existe esse nome, tá? É para fins doutrinários, mas só para você entender. Pois bem, chegou em 88, promulgada a nossa Constituição Federal. A Constituição, não bastando recepcionar o CTN, ela diz o seguinte: nós não temos só 3 espécies tributárias, nós temos, ó a mão da professora, 5 espécies tributárias. Como assim? Sim, ela diz o seguinte: são impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ou seja, agora nós temos então 5 espécies previstas pela Constituição Federal e, detalhe mais importante, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, que de fato são 5 espécies tributárias, ok? Então hoje nós podemos pensar o quê? Na verdade, se perguntar 5 espécies tributárias. Se você vai fazer prova da OAB e cair essa pergunta, você tem que pensar assim: depende, está perguntando segundo o CTN ou segundo a Constituição? CTN 3, Constituição 5. Então, já sabemos que Supremo também entende como 5. Portanto, temos o tributo que é gênero dessas espécies tributárias, todas verificadas uma a uma em cada um dos seus módulos aqui do nosso curso. E aí, curtiu esse vídeo? Gostou? Então dá seu like, segue lá nas minhas redes sociais, Professora Letícia Vogt, Instagram, página do Facebook e YouTube. Compartilha com seus amigos. Tem uma super dica para você. Vai lá agora na minha página da Professora Letícia Vogt no Facebook e baixa o meu e-book grátis, Como Ser um Advogado de Sucesso. Agora! Já! Clica lá!